Olá, galerinha do sétimo ano. Tudo bom, galerinha? Vamos iniciar um novo conteúdo, certo? Ainda no livro 4, né? E vamos falar especificamente de um reino africano, que é o Reino do Congo. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, galerinha, o Reino do Congo, ele foi constituído no século XIV, ao sul da linha do Equador, e era habitado por povos e tribos que falavam as línguas conhecidas como Banto, né? O Banto ele é de um tronco linguístico que deu origem a cerca de 400 outras línguas africanas. Segundo a tradição, segundo que conta, né, a tradição, as origens do Reino Congo datam ali de 1350 a 1375, quando um líder tribal, o Nimi a Enzima, ele expandiu seus territórios em direção ao sul do rio Zaire, por meio de conquistas e alianças. Posteriormente, o seu filho e sucessor, o líder, né, conhecido como Lukeni Luanimi, né, o filho de Nimi Enzima, ele adotou uma política muito semelhante ao de seu pai, né, de pactos e guerras. E enquanto que seu pai chegou ao rio Zaire, ele atravessou o rio Zaire e conquistou povos agricultores que habitavam ali a região e fundou uma nova cidade, chamada Mbanza Kungu, que seria a capital do futuro Reino do Congo. Bem, de acordo com as tradições, Lukeni Luanimi, ele ficou conhecido como o gavião que controla o fogo da mata, e ele recebeu um novo título chamado de Mani Congo, que significa Senhor do Congo. Então, o Mani Congo ele possuía muitos súditos e ele governava com o apoio de 12 conselheiros, secretários, militares, juízes. E para resolver disputas judiciárias, o costume deles era que isso fosse resolvido em praça pública. Ele ouvia as reclamações, ouvia as acusações, ouvia a defesa proferida pela população e em praça pública eles resolviam os casos de disputas judiciárias. Sobre o Reino do Congo, ele tem uma extensão que varia entre 300, variava, né, entre 300 mil quilômetros quadrados e 500 mil quilômetros quadrados. O reino tinha uma população formada por vários povos e etnias bantus, especialmente os povos Bankongo. Também sobre o reino, ele era distribuído em ao menos aí 6 províncias, né, e várias outras regiões ligadas diretamente ou indiretamente ao controle do Manicongo, a quem juravam pagar tributos. Então, essas outras regiões ligadas ao reino, elas acabavam pagando também tributos, né, ao Manicongo, né, ao Reino do Congo. Então, o Reino do Congo ele estava localizado em uma savana africana e isso possibilitava uma boa mobilidade, né, entre os habitantes que transitavam as vilas e as aldeias. Essa imagem, essa gravura em cobre do século XVIII, ela representa a residência do Manicongo, que é localizada na cidade de Mbanza Kungu. Lá por volta do século XV, o Reino do Congo já havia se consolidado como um reino, né? E como um dos maiores situados a oeste da África Central. Então, ele já tinha um estilo de um governo centralizado, ele já tinha um poderoso exército, tinha uma burocracia desenvolvida com funcionários responsáveis pela administração e pela cobrança de impostos. Então, a gente diz que com todo esse conjunto, né, a gente pode dizer que o Reino do Congo ele era um reino já consolidado. Então, ele tinha um reino um governo centralizado, ele tinha um exército, ele tinha funcionários que cuidavam da administração, da cobrança de impostos. Então, com esse conjunto, nós podemos dizer que havia sim, no século XV, um reino consolidado já. Bem, os impostos, eles eram pagos geralmente em forma de produtos. Então, quais eram esses produtos? O marfim, cabeças de gado, peles, cereal conhecido como sorgo,
que ele é similar ao nosso milho, né? Metais, o zimbo. O zimbo era um tipo de concha que era coletada lá na ilha de Luanda. E ele funcionava como uma espécie de dinheiro para eles, né? Então, para os congoleses, era uma forma deles utilizar para compra e venda. Então, eles usavam o zimbo e a produção era controlada pelo poder real. Então, essas conchas que eram coletadas na ilha de Luanda funcionavam como uma espécie de dinheiro. Sobre as atividades econômicas no Reino do Congo, a gente tinha atividade de base pastoril e de base agrícola. Na base pastoril, a gente tinha a criação de cabras, porcos e bovinos. Na base agrícola, nós tínhamos o cultivo de legumes, frutas e verduras. Geralmente, a função de homem, né, e mulher, eles tinham uma subdivisão de tarefas. Então, as tarefas eram divididas para o homem e para as mulheres. Os homens derrubavam as matas, ajudavam nas colheitas ou participavam também de campanhas militares. Já as mulheres, elas cuidavam da semeadura, elas que cuidavam da parte inicial do plantio, né? Cuidavam da irrigação e da colheita nos campos. Nas atividades comerciais, você vai ter compra e venda de metais, marfim, tecidos e sal. E o sal era considerado uma mercadoria rara e ele era controlado pelo poder real. Para a capital, em Banza-Congo, eram enviados peixe, sal, cobre, ráfias, cerâmicas, sendo as trocas de mercadorias realizadas por intermédio do zimbo ou do escambo. Então, o zimbo, como vocês viram, era uma espécie de dinheiro para eles, não é? Aquelas conchas. Então, eles faziam esse comércio utilizando o zimbo ou o escambo, tá? Então, a estrutura social do reino, como estava estruturado o reino do Congo? Então, você tinha a nobreza, você tinha os aldeãos, você tinha os comerciantes, os escravizados e as características deles, os nobres. Muitos deles eram parentes do Manicongo, né, que era o poder real. Eles viviam nas cidades ou em províncias mais afastadas quando eles assumiam algum cargo de comando. Já os aldeãos, eles compunham a maioria da população do reino e eles produziam nas aldeias por meio do trabalho familiar. Os escravos, eles estavam ligados à exploração das minas, à produção agrícola nas terras dos nobres e o trabalho nas cidades. Sobre os escravos, então, a escravidão no reino do Congo, né, ou em outros reinos africanos, ela possuía características próprias, que diferenciava da escravidão de outras regiões do mundo. Escravizar já era um costume muito antigo nos reinos africanos, sendo os escravizados geralmente estrangeiros aprisionados em campanhas militares, ladrões, devedores que não conseguiam pagar suas obrigações. Então, os escravos geralmente eram estrangeiros aprisionados e que eram apanhados nas campanhas militares. Também poderiam ser ladrões e devedores, tá? Além disso, eles não eram considerados mera propriedades, mas sim pessoas que estavam sujeitas à vontade do Senhor, que em algum momento poderia lhe conceder alguns direitos, né? Se o Senhor quisesse conceder alguns direitos ao seu escravo, ele podia conceder propriedade, direito à herança, possibilidade de ir e vir, e em alguns casos a própria liberdade. Os escravizados, eles eram utilizados em funções variadas, como o trabalho nas minas de sal, de ouro, atividades agrícolas, administrativas, atividades domésticas, atividades militares e atividades comerciais. Mesmo assim, eles não formavam o motor principal da produção das sociedades africanas. Então, eles não eram, né, o que fortalecia a produção africana, tá? Eles não eram o motor principal da produção, ou seja, sociedades como o Reino do Congo não eram essencialmente escravocratas, pois a escravidão não compunha a maioria da mão de obra. Então, a maioria da mão de obra, em algumas regiões você vai ver que era mão de obra escrava, não era o caso do Reino do Congo. Então, sobre o cotidiano. Os habitantes do Reino do Congo, eles costumavam utilizar panos feitos com folhas de ráfia. Então, esse
Esses panos, eles eram utilizados para fazer alguns tipos de sacos, né, para transportar produtos e tal. E eles manipulavam ferro para fabricar armas e utensílios e realizavam trabalhos em madeira e cobre. A alimentação em especial, a dos mais pobres, ela era bastante rica em termos nutricionais. Então, no entanto, as técnicas agrícolas do Reino do Congo eram muito rudimentar. O que isso quer dizer? Que eles não ficavam livres das crises de subsistências, ocasionadas, por exemplo, por uma praga de gafanhoto ou por uma seca. Então, como eles tinham uma técnica ainda muito simples, né, rudimentar, eles não conseguiam se livrar de alguns fenômenos da natureza, né? Então, acabavam que tinham as suas produções prejudicadas por conta desses fenômenos naturais. A religião, ela também não possuía um papel muito importante no Reino do Congo. A legitimidade e o poder do Manicongo eram baseadas na força dos espíritos e no respeito aos chefes antigos, invocados e consultados para garantir o bem do reino. Aí vem uma grande mudança na história do Reino do Congo, que é a chegada dos portugueses. Entre 1482 e 1483, os portugueses, liderados pelo capitão Diogo Cão, alcançaram a foz do rio Zaire. Então, esses portugueses acabaram basicamente chegando no Reino do Congo, não é isso? Foi ali onde o reino foi se constituindo e foi crescendo. Então, o Manicongo, né, o líder, né, o rei, a princípio ele recebeu os portugueses, os visitantes, muito cordialmente, não teve nenhum embate, nenhuma briga, não. Eles receberam os visitantes portugueses com muita cordialidade, né? Impressionado com os portugueses, então, ele enviou uma comitiva para o rei de Portugal. O próprio Manicongo, né, enviou uma comitiva para o rei de Portugal em 1489 e presenteia com objetos de marfim e tecidos de palmeira. Então, veja só que a relação inicialmente foi uma relação amigável, né? Então, o próprio Manicongo ficou tão impressionado com os portugueses que acabou até presenteando o rei de Portugal. O Manicongo pediu ao rei de Portugal que enviasse para o reino do Congo, né, clérigos, e ele formalizou seu desejo de se converter ao cristianismo. Então, o próprio Manicongo mostrou-se interessado a tornar-se cristão, né, e pediu para o rei de Portugal enviar clérigos para que fizesse o trabalho, né, de evangelismo ali no Reino do Congo. Então, no final do século XV, houve algumas conversões do Manicongo em Nzinga Canu, né? Ele foi batizado até como Dom João, ele mudou até de nome. Dom João, ele foi batizado com o nome de Dom João I. Então, o Manicongo, que tinha o seu nome, né? Como um rei do Congo, tinha o seu nome ali nativo, né? E ele muda seu nome depois que ele é batizado pela Igreja de Portugal e o nome dele se torna Dom João I. E aí, a conversão do Manicongo, né, que era o rei do Reino do Congo, alguns nobres congoleses, eles se converteram ao cristianismo. Embora, né, conta-se também que o Manicongo abandonou o cristianismo pouco tempo depois, porque ele foi pressionado por setores da nobreza que não aceitavam a nova religião. Então, a gente sabe que a nobreza tinha, sim, uma influência porque eles eram familiares do próprio Manicongo, né? E aí, essa nobreza começou a pressionar o rei e o rei acabou saindo da religião e essa nobreza não aceitava a nova religião. Bem, após a morte desse Manicongo, né, do último Manicongo, o território sofreu uma série de disputas, na qual muitos nobres tentaram tirar o cristianismo do reino africano, eles queriam remover o cristianismo. Então, o sucessor chamava-se Nzinga Mbemba. Ele se converteu ao cristianismo e também adotou um nome português, que foi o nome de Afonso I.
E aí, Afonso I ele vai reinar entre 1506 a 1543. É um período em que se consolidou as bases do cristianismo no Reino do Congo, né? Então, entre 1506 a 1543, o Mani-Congo se converte ao cristianismo, muda seu nome nativo, se tornando Afonso I, e foi no reino desse Mani-Congo que as bases do cristianismo se consolidou ali no Reino do Congo. Além dele ter se mostrado profundamente dedicado ao catolicismo, né, e à divulgação dos valores portugueses em seus domínios, ele adquiriu conhecimento também de armas trazidas da Europa. E ele solicitou ao rei de Portugal o envio de professores, médicos e missionários católicos ao Reino do Congo. Ele solicitou, né, por cartas, e pediu, olha, rei, traga para cá professores, médicos, missionários, né, ao nosso reino. E ele enviou os jovens, né, do Reino do Congo para estudar em Portugal. O próprio Mani-Congo, Afonso I, mandou para Portugal alguns jovens para estudar por lá, certo? Então, o Mani-Congo, né, ele fez essa aliança com o rei de Portugal, mas ele também esperava contar com o apoio dos portugueses, porque eles queriam fortalecer o reino deles, né, e combater os rivais que tentassem atacar o Reino do Congo, como os povos Abumbos do Ndongo e os Jagas do Reino Matamba, tá? Então, o próprio rei do Congo, ele acreditava que, se aliando a Portugal, ele contaria com o apoio dos portugueses para combater rivais, tá? Então, o reino do Congo tinha alguns rivais e eles queriam combater esses rivais em caso de alguma ameaça. Então, no entanto, os europeus, os portugueses, né, em especial, a gente precisa destacar os traficantes de escravos, eles passaram a interferir em assuntos políticos do Reino do Congo. E aí os comerciantes e traficantes portugueses, eles começaram a penetrar cada vez mais nos territórios africanos em busca de escravos e em busca de marfim. Aí, a partir do século XVI, as relações entre portugueses e o Mani-Congo e os Mani-Congos acabaram se deteriorando, né, se destruindo, porque diversos povos e grupos africanos foram apoiados pelos portugueses e rebelaram-se contra o Mani-Congo. Então, um grupo de portugueses ali começou a apoiar alguns africanos que eram rivais do Reino do Congo, e eles, né, alguns povos também do próprio reino, que os portugueses começaram ali, ó, a apoiar, e esses povos ali começaram a se rebelar contra o seu líder, enfraquecendo o antes poderoso e organizado Reino do Congo. Então, é como se os portugueses chegassem ali, fizessem a cabeça, né, dos próprios moradores do Congo também, para ficarem contra o seu líder. E aí ele estaria, né, destruindo o próprio Reino do Congo, enfraquecendo e fragilizando o reino, como a gente está vendo aqui, que acabou que o reino se enfraqueceu. Em 1665, já sob o domínio dos portugueses, os habitantes do Reino do Congo, eles organizaram uma fracassada revolta. Por quê? Olha que coisa. Os portugueses conseguiram fazer a cabeça do povo para se revoltarem contra o líder Mani-Congo, que era o líder nativo. E aí, os portugueses acabaram dominando o Reino do Congo, acabaram liderando o Reino do Congo. E agora eram os habitantes que estavam tentando se organizar, né, para derrotar os portugueses, para tirar os portugueses do Reino do Congo. E aí, no final do século XVIII, o Reino do Congo ele passou por um processo de declínio, né, aos poucos, e ele foi sendo despovoado. Por quê? Muitos dos líderes que estavam ali portugueses acabavam levando os próprios moradores do Reino do Congo como escravos, né? Eles passaram a ser levados como escravos. Então, esse despovoamento do Reino do Congo, ele foi causado pelo tráfico de pessoas,
pela desorganização socioeconômica e também pelos conflitos entre os grupos rivais internos. Então, veja só, o Reino do Congo ele vai passar por um processo de despovoamento, o povo que morava ali é levado como escravo e tem um momento que você começa a olhar ao redor ali, né? Cadê o povo? Cadê as pessoas? Elas estavam sendo levadas em peso como escravas. E aconteceu também a desorganização econômica, o conflito entre grupos rivais e isso tudo, todo esse conjunto, né, de acontecimentos fez com que o reino fosse se deteriorando. Com a expansão dos países imperialistas, deixa eu dar um destaque aqui para os países imperialistas na época, você tinha, quem eram esses países imperialistas? Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália, Espanha e até Portugal. Eles exploraram politicamente, economicamente e militarmente algumas regiões africanas, né? Então, esses países imperialistas no século 19 e 20 começaram a explorar outras áreas e especialmente a África também ficou sendo dividida ali entre alguns países da Europa. Então, o Reino do Congo acabou sendo dividido para belgas, camponeses e franceses. Então, você vai ter ali um reino dividido e explorado por esses três países, tá? Pela Bélgica, pela França e pelos portugueses. O antigo reino localizava-se nas regiões atuais de Angola, do Congo, da República Democrática do Congo e de Gabão. Então, esse antigo reino que nós estávamos falando, né, localizava-se nas atuais regiões de Angola, do Congo, da República Democrática do Congo e do Gabão. Então, você vê que era um território grande, né? O reino do Congo, ele era amplo, muito grande o reino. Então, galerinha, é isso. O reino do Congo deu para vocês perceberem, né? Para a gente ter esse olhar diferente sobre a África, não olhar a África só como uma região de miséria, né? Mas sim existiram reinos fortificados, reinos com seus líderes. Porém, né, chegou o momento da chegada dos países com sua política imperialista, que queria dominar essas áreas, queria explorar a mão de obra, queria tirar matéria-prima dessas terras, e com o Reino do Congo não foi diferente. Então, o que acontece? Esses países, esse reino que tinha lá sua estrutura, viviam ali organizados com seus nativos, foi invadido pelos portugueses e acabou ali, né, sendo destruído e subdividido entre três países, né? França, Bélgica e Portugal. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer com os reinos africanos, mas isso é para que vocês entendam também, né, que a história desse povo não é uma história só de escravidão, mas que eles tinham uma vida, eles tinham suas práticas, eles tinham sua cultura, e aí eles foram retirados à força das suas terras por causa da política imperialista, né, que estava acontecendo na Europa, que queria explorar novas terras e tirar dessas terras o que elas tinham de melhor, inclusive a própria mão de obra, tá? É isso aí, galerinha. Agradeço a participação e assistam, façam a leitura complementar. Tem uma leitura também que vai estar lá no portal, certo? E, inclusive, nós vamos falar de uma moça que se destacou no Reino do Congo, que é a Rainha Njinga. É uma história em quadrinhos, bem divertida de vocês lerem, vocês vão ter um tempo para a leitura dessa história, tá? Então, bons estudos, boa leitura para vocês. Tchau, tchau, galerinha.